Antes de você assistir, saiba, tentaram enganar o país mais uma vez. Criaram um falso drama, espalharam mentira e pressionaram instituições. Não colou. A verdade veio à tona, a farsa caiu e a lei falou mais alto. Moraes botou ordem, desmontou o teatro bolsonarista e expôs quem manipulou tudo. Aqui não tem vitimismo, tem fatos. Assista e veja como a narrativa desmorona quando a realidade aparece. Vamos lá, resumo do que aconteceu nesse dia 7 de janeiro. Eu abro. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é aquelas coisas que, assim, a gente lê até enche o peito de orgulho, de satisfação. Alexandre de Moraes anula a sindicância sobre Bolsonaro e manda a Polícia Federal interrogar presidente do Conselho Federal de Medicina. O UOL deu essa mesma matéria com o seguinte título: Moraes anula a sindicância do Conselho Federal de Medicina sobre Bolsonaro, abre aspas para Alexandre de Moraes, total ignorância. Bem, vamos contar essa história desde o começo. Vocês viram que ontem os bolsonaristas vieram com esse papo: olha, Bolsonaro caiu dentro da cela e bateu a cabeça. E precisa ir para a prisão domiciliar imediatamente. Foi isso a coisa que eles lançaram. Quem viu aqui pela página acompanhou o desdobramento disso tudo. No STF, e eu tô impedido de chegar perto do Congresso Nacional. Cara, eu não vou me calar. A lesão foi uma pessoa, querem matar o seu esposo. Como é que tá o presidente? Então, nós chegamos aqui, eu cheguei às 9 horas da manhã e não fiquei sabendo... Cala a boca! E não fiquei sabendo o que estava acontecendo com ele. Fica quieto, rapaz! Volta das 10 horas, eu fui comunicado que ele tinha caído. Os médicos fizeram os primeiros socorros. Aí, pessoal, a partir disso, o Xandão fez o procedimento padrão que se usa no sistema prisional, ou seja, pediu a perícia da Polícia Federal, ou seja, os peritos concursados, para fazer uma avaliação dessa situação do Bolsonaro, se ele tinha realmente que ir para o hospital, se não tinha, se eles recomendam prisão domiciliar ou não recomendam, tudo isso, tá? E os peritos da Polícia Federal falaram: olha, é bom que ele vá para o hospital fazer o exame. Enfim, do encefalograma, enfim, uma ressonância ali do crânio e tal. E aí, o próprio Guilherme Amado coloca aqui na coluna dele hoje que o boletim médico lá do Hospital DF-Star foi um balde de água fria para Bolsonaro. Por quê? Segundo o exame do DF-Star, não há necessidade de intervenção terapêutica e o ex-presidente deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente. E diz que, ou seja, não aconteceu nada. Resumidamente, o exame não detectou absolutamente nada de grave. Aí o que aconteceu, vocês não vão acreditar. É um negócio surreal. O Conselho Federal de Medicina se meteu nessa questão, abriu uma sindicância, comprando ali o discurso dos bolsonaristas, essa coisa bolsonarista nas redes sociais e tal, de que faltou assistência médica pro Bolsonaro e tal, e abriu sindicância contra os peritos médicos da Polícia Federal. É isso mesmo. Assim, o Conselho Federal de Medicina, que deveria ter tido toda a cúpula presa durante a pandemia. Você se lembra muito bem disso aqui, tá? Investigado pela CPI da Covid, o presidente do Conselho Federal de Medicina pediu o uso de cloroquina contra a Covid. Isso numa altura que, assim, já estava comprovado, tá? A Organização Mundial da Saúde e tal. E ele, aqui, o Conselho Federal de Medicina continuou apoiando, né? A matéria do dia 8 de outubro de 2021. Presidente do Conselho Federal de Medicina se recusa a vetar cloroquina para a Covid. Lembrando que o medicamento já era comprovadamente ineficaz. Mas voltando aqui ao caso de hoje, o Alexandre de Moraes chegou agora à noite, 7 horas da noite, anulou essa palhaçada toda. Moraes anula a sindicância sobre Bolsonaro e manda a PF interrogar o presidente do Conselho Federal de Medicina, ou seja, o Xandão botou ordem na casa. O que é isso? Você ficou maluco, cara? Então, para começo de conversa, o despacho do Alexandre de Moraes já traz uma primeira questão, né? Ele afirmou que há ilegalidade e ausência de competência do Conselho Federal de Medicina em relação à Polícia Federal. Ou seja, quem tem que fazer processo de disciplinar, processo correicional sobre a conduta dos peritos da Polícia Federal, peritos médicos da Polícia Federal, é a Polícia Federal, não é o Conselho Federal de Medicina. Então ele já falou, não há competência desse conselho para fazer correção de peritos da Polícia Federal, e ele disse, isso demonstra claramente o desvio de finalidade da determinação, além da total ignorância dos fatos. Não houve qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal. Segundo o ministro, a atuação da equipe foi corroborada pelos exames médicos realizados hoje no Hospital DF-Star, que não apontaram nenhum problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior. O ministro determinou que o presidente do CFM, José Iran da Silva Galo, preste depoimento à Polícia Federal em até 10 dias, para que explique a conduta ilegal do Conselho Federal de Medicina e para que se apure a sua eventual responsabilidade criminal.
Além disso, o hospital Death Star deverá encaminhar os exames médicos e laudos referentes a Bolsonaro em até 24 horas. E o UOL destaca que ainda que o presidente do Conselho Federal de Medicina é apoiador de Bolsonaro. Ora, que grande surpresa. Em 2018, José Irã publicou um artigo comemorando a vitória de Bolsonaro na eleição, intitulado A Esperança Venceu o Medo. O texto foi divulgado no site do Conselho Regional de Medicina de Rondônia, onde ele culpava o cargo de diretor tesoureiro na época. Olha que coisa absurda, que falta de profissionalismo, hein? O cara usou o site do Conselho Regional de Medicina para fazer comentário de política, né? Que coisa. E tá aqui embaixo também, Galo também defendeu então o presidente na pandemia de Covid-19. E ele disse assim: pessoalmente entendo ser um equívoco atribuir ao presidente Jair Bolsonaro culpa absoluta por essa catástrofe. Se ele cometeu deslizes na comunicação dessa crise, por outro lado, não se pode ignorar que seu governo se desdobrou para aumentar a oferta de leitos de internação e de UTI. Meu amigo, não teve um comentário aqui sobre o Bolsonaro mandando invadir os leitos, porque ele dizia que o vírus era falso, que o vírus não matava esse tanto de gente, então mandou os seus seguidores invadirem os hospitais para verificar se as pessoas que estavam lá dentro, que não tinha ninguém internado lá por Covid. Disseram, inclusive, que estavam falsificando os atestados de óbito. Estimulou a aglomeração, desincentivou o uso de máscara, aconselhou o uso de remédios totalmente ineficazes. Aí depois, quando saiu a única coisa que era comprovadamente eficaz pela ciência, que era a vacina, ele desincentivou, atrasou a compra. Quando foi comprar, arrumou um negócio lá com corrupção. Assim, eu não vou citar tudo aqui, a questão da pandemia. É só esse episódio aqui que mostrava o que era o Bolsonaro. Ele falou que quando o vírus surgiu, que o vírus não dava nada, que a população não precisava se preocupar, etc e tal. Aí começou a morrer muita gente. Aí ele ficou nervoso com o Mandetta, porque a televisão começou a mostrar a quantidade de mortos todos os dias e tal. Aí ele, olha o nível de que ser desprezível, né? Ele atrasou a divulgação dos dados de mortos para as 22 horas para não sair no Jornal Nacional. Aí ele fez isso no dia 5 de junho de 2020. Aí não deu o resultado que ele queria e tal. No dia seguinte, no dia 6 de junho de 2020, ele cancelou a divulgação dos dados de Covid-19 no Brasil. Ele fez igual a Coreia do Norte, igual a qualquer lugar aí que os bolsonaristas enchem a boca. Pois é, ele fez pior. Ele cancelou tudo. A população brasileira não tinha mais nenhuma informação sobre o que estava acontecendo. O cara cancelou o acesso à informação. Aí se juntou um consórcio de veículos de imprensa na época, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, blá blá, eles se juntaram e eles iam em cada uma das secretarias estaduais de saúde, ou seja, cada estado do Brasil, e coletavam esse dado e juntavam e consolidavam esse dado e forneciam isso para a população todos os dias. Mas o Ministério da Saúde do Brasil não fornecia mais os dados. E não forneceu durante a pandemia mais. Então é esse ser desprezível que nós estamos tratando aqui, que esse sujeito aí do Conselho Federal de Medicina passou o pano. Pelo amor de Deus, o sujeito veio falar agora que foram Bolsonaro pode ter cometido deslizes de comunicação na pandemia. Pelo amor de Deus. Isso aí, olha, que aí já juntando com essa questão atual, acho que a família Bolsonaro fala que a condição desumana por causa do barulho do ar-condicionado lá da cela e tal. Então, virou motivo de piada. Fizeram um vídeo aí que a cabeça do Carlos Bolsonaro vai crescendo durante a entrevista. É uma situação delicada. Eu conversei com ele ali hoje de manhã. Ele falou para mim que inicialmente, quando ele veio para cá, o quarto dele é um quarto úmido, molhado, inclusive, em que esse problema não foi corrigido também. Eu vejo uma situação totalmente insalubre, uma situação normal. Imagina para uma pessoa que pode estar acontecendo alguma coisa mais grave. E o barulho do ar-condicionado permanece? Não é só o barulho do ar-condicionado, não. Tem diversas outras situações escritas por ele que ele solicitou que se averiguasse. Não é uma questão de barulho do ar-condicionado. Até, com todo o respeito que eu tenho à senhora aqui, não é barulho de ar-condicionado. É um som constante que irrita qualquer pessoa. Isso é insalubre. Então, você falar somente em barulho de ar-condicionado é um pouco vazio. Defesa de presidiário. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa em vida boa. Tem gente com pena de presidiário, pô. Lá é lugar do cara se ferrar, pô. Vai se explodir, pô. Lá é o lugar de pagar seus pecados. E o objetivo da cadeia é tirar o canalha da sociedade, não é recuperar, não. Cadeia é igual coração de banho pra mim, sempre cabe mais. Ó, papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Pessoal, e aí só pra gente fechar aqui, essa questão do Trump querendo promover aí o imperialismo do século XIX agora, né? Então falou que vai colonizar a Venezuela, não sei o quê. Isso trouxe uma consequência positiva, que a União Europeia, enfim, parece que a Giorgia Meloni
aceitou assinar o acordo com o Mercosul. Tá? Então tá aqui na folha: a União Europeia acelera acordo com o Mercosul após os Estados Unidos invadirem Venezuela. Itália obtém concessões para assinar o tratado. A concessão é interna lá da União Europeia, tá? Eles vão soltar mais 45 bilhões de euros para ajudar os agricultores lá. Enfim, é como se fosse um plano safra interno deles lá na União Europeia. E o Oliver Stunkel, que para mim é o melhor comentarista sobre essa crise da Venezuela, tá? Eu acho que ele tá muito bem, né, nessa cobertura. Ele diz aqui: a estratégia de Trump na Venezuela e sobretudo seu discurso humilhante sobre mandar na Venezuela é praticamente a receita perfeita para o surgimento, daqui a uma década, de um novo Chávez, um líder populista abertamente anti-americano em Caracas. Se Trump tivesse perguntado ao ChatGPT como plantar as sementes de um futuro movimento que exija a reestatização do petróleo venezuelano, a resposta provavelmente seria: vanglorie-se de ter derrubado Maduro para ficar com petróleo e diga que agora você governa o país. E ele chamou a atenção, você tem que pegar o ponto aqui. Ou seja, os Estados Unidos agora passa a ser responsável por todos os dilemas sociais da Venezuela. Ou seja, porque ele vai, né, gerir, de certa forma, o orçamento da Venezuela, vai administrar o petróleo, que é a principal fonte de receita. Então, ele vai ter que arbitrar qual que vai ser o valor do auxílio do Bolsa Família da Venezuela, Minha Casa Minha Vida da Venezuela. Imagina, seja a culpa de cada buraco que tiver numa rua da Venezuela, do baixo salário dos policiais, de tudo. Agora vai para, ao invés de ir para o regime Maduro e etc., agora vai para os Estados Unidos. Ou seja, isso aí vai formar um caldeirão que vai ferver dentro da Venezuela nos próximos anos. E vai emergir disso um movimento que eles vão criar um rompimento com os Estados Unidos. Olha, eu quero ver as cenas do próximo episódio. Lembrando, hein? Hoje ele deu uma entrevista dizendo que vai entregar até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos, falou que vai controlar os lucros da venda de petróleo. E o secretário de energia dele disse hoje que não tem prazo para esse domínio dos Estados Unidos sobre a Venezuela, tá? Sobre o petróleo da Venezuela. Ou seja, ele está formando as bases para acontecer algo que é semelhante ao que aconteceu no Irã, na Revolução de 1979. Ou seja, entrar um governo, o Irã era totalmente pró-Estados Unidos, tinha lá o governo do Reza Pahlavi, que era totalmente pró-Estados Unidos, e a população derrubou a população identificou nesse governo um governo fantoche, pró-Estados Unidos, e que não fazia nada pelo povo. O povo derrubou violentamente esse governo e implantou no lugar um regime fanático, religioso, etc. Mas é o governo mais anti-Estados Unidos que existe no mundo. Tá? E o que o Trump está fazendo agora na Venezuela é plantar as bases de algo semelhante. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.